temos duas. Alguém mais tem interesse em participar? Com perguntas ou esclarecimentos? Não havendo, então vamos fechar com as duas companheiras. Caso as demais tenham interesse em participar, nós vamos reabrir as inscrições. Então, a companheira Maria Aparecida, do Sindicato Comercial de Janqueira, com a palavra. Bom dia a todas as companheiras, os representantes aqui da mesa, é um prazer estar aqui. Doutor, como representante das entidades, nós sentimos assim a necessidade de criar assim, alternativas para inibir esses procedimentos. Como? Nós sabemos que há um constrangimento, elas se sentem envergonhadas de divulgar aquilo que está acontecendo. Mas como entidades que podemos criar meio de denúncias, eu acho interessante que a gente crie um 0800, Disque Denúncia, algo assim. E também, como o Márcio também adiantou ali, a questão da cartilha, eu pensei também num panfleto ou cartilha para que se espalhe em toda a base, para que essas próprias pessoas que já trabalham nesse sentido, já maquinam nesse sentido, se sentir inibido. Automaticamente, quando ele vê ali a cartilha ou um panfleto dizendo que aquela comerciária que for abusada sexualmente, for atingida nessa área, ela vai ter a liberdade de denunciar um sindicato. Então ele vai se sentir inibido. Então, essa é a minha sugestão, de que nossas bases façam um trabalho nesse sentido, para que essas pessoas se sintam inibidas. Mas também sabemos que, às vezes, existem pessoas que dão vazão a esse tipo de procedimento. Então, nós não vamos aqui falar nesse sentido, nós estamos falando em sentido amplo. Então, a minha sugestão é essa: o que fazer para que de imediato a gente comece a lançar isso nas nossas bases, para inibir esse procedimento dessas pessoas que não têm pensamentos positivos de crescimento, de criar outras situações. Então, ao invés de ele estar pensando em crescimento de empresa, ele já vai trabalhar nesse sentido. São pessoas doentes, psicopatas, mas que precisam ser inibidas. Muito obrigada. Obrigado, companheira Cília. Vamos agora ouvir a companheira Shirley da Silva. Bom dia mesa. Meu nome é Shirley Barbosa, eu sou secretária do CID SAMU. Eu gostaria de perguntar ao doutor Martinez, como provar quando a gente é assediado? Como minha filha trabalhava no posto, na Bermania, e o gerente chamou ela para sair, como ela não saiu com ele, ela foi despedida do trabalho. E ela não teve como provar, porque ele falava, chamava, mas eu não tive como provar. Como fazer? Se eu não tenho uma gravação, ela não teve como provar. Ficou desempregada e no fim de tudo ficou por isso mesmo, porque eu não tive como provar isso. Aí eu queria que o senhor me respondesse. Obrigado, companheira. Bom, com a palavra agora o doutor Martinez para fazer as respostas. Bom, primeiro passo eu gostaria de colocar que eu estou inteiramente de acordo com o que a companheira colocou, e que todo processo na sociedade é um processo educacional. O processo educacional, ele não termina o crime, porque o crime ele é milenar. Eu, como criminalista, procuro estudar o crime, mas o crime é milenar. Desde a época de Roma Antiga, o ser humano... Mas o primeiro processo educacional, ele diminui qualquer nível de criminalidade. Isso é comprovado cientificamente. Uma vez que você tem um processo educacional, você consegue diminuir. Segundo ponto é que o processo de intimidação, entre aspas, né? Intimidação legal. Quando você passa a dizer, olha, isso é crime, passa para um, passa para outro, passa para outro, passa para outro, isso é um processo que funciona. Um processo intimidatório. Isso dá cadeia. Isso dá cadeia. Lógico que, volto a dizer, todos os índices de criminalidade diminuem. Mas no ser humano, numa sociedade, não se tem conhecimento de uma sociedade que não tenha crime. O crime vai sempre existir. O nosso trabalho é diminuir o índice dele, de existência do crime. Então, concordo com ela.
eu me coloco aqui inteiramente ao dispor da presidência, na pessoa do companheiro Márcio Paterro, doutor César Cabral, que atua comigo na parte criminal como advogado e como jurista, e me coloco à disposição, nós, inclusive o doutor César também se coloca à disposição, para que possamos elaborar cartilhas de uma linguagem simples para levar a toda a classe dos comerciários e da comerciária, mulher comerciária, não só no estado da Bahia, mas também em outros estados, estou à disposição. Bom, segundo passo, nós sabemos que, infelizmente, e eu não vou aqui colocar um direito irreal, eu vou colocar um direito real, né? Porque não tenho esse direito de colocar o irrealismo, e até se eu colocasse o irrealismo, as senhoras iriam depois pensar, isso é irrealismo. Infelizmente, a gente não pode, como jurista também, atacar, não é esse o objetivo, mas colocar também uma realidade, é um direito de opinião de qualquer cidadão de livre expressão que eu tenho. Nós pagamos impostos e não temos da máquina estatal o devido respaldo. Nós temos uma lei bonita aqui no papel, aqui, um livrinho bonito, certo? Mas, infelizmente, quando você vai aplicar a lei na prática, você não encontra, não é, uma estrutura que nós deveríamos ter como cidadãos, estatal, ao alcance para nos dar aquela resposta que nós queremos. Então nós temos um judiciário que é lento, nós temos dificuldades também nos órgãos públicos, as pessoas, os colegas fazem o que podem, a gente compreende, mas é uma luta muito difícil, não é fácil. Então, para que a gente possa colocar em prática, eu entendo que existe um órgão hoje que tem crescido muito no Brasil, e nós estamos sempre utilizando desse órgão como cidadão, é o Ministério Público. O Ministério Público tem realmente, depois de 1938, da Constituição Federal, ele cresce assustadoramente. Ele coloca setores especializados. Então, o Ministério Público, acho que cabe aí, presidente, um ofício do sindicato, da federação, para o Ministério Público, no sentido de pedir um auxílio para que possa realmente também, as promotoras, colegas promotoras de justiça têm se dedicado bastante, principalmente no lado da mulher, muitas promotoras mulheres sensíveis, promotoras juízas também muito sensíveis, né, que têm realmente lutado. Então, eu acho que essa parceria também com o Ministério Público, para que o Ministério Público possa receber uma denúncia dessa, ela, primeiro passo, ela tem que ser sigilosa. Porque se ela não for sigilosa, ela vai expor a mulher de uma forma triste, é uma forma até cruel, né? É uma crucificação da mulher. Então, tem que ser uma coisa sigilosa. Depois de ser sigilosa, o próprio Ministério Público deve buscar uma quebra de um sigilo telefônico, né? Buscar uma escuta autorizada e legalizada para poder se ter a prova, já estou falando aí na prova, para que se possa realmente punir esse crime, né? Volto a dizer, a exposição da mulher é muito grave nesse caso. É triste porque ela sabe que vai perder o emprego, né? É conflitante porque ela não sabe se diz a família, se não diz. Realmente é uma situação muito difícil, uma situação muito delicada. Aceitar, ela vai ferir a sua dignidade, né? Não aceitar, ela vai ter outros prejuízos. Então, desculpem o linguajar mais simples, é uma sinuca de bico, né? Para ser sincero com vocês. Então, mas é preciso que a gente se conscientize e que esse tipo de crime tem que diminuir. Esse crime tem que diminuir os seus índices, que estão muito grandes no sentido. E esse processo de divulgação da cartilha inibe o empregador que esteja pensando em fazer isso, em sofrer essa situação. A relação com o Ministério Público, que é um órgão estatal, é uma relação importante, porque com certeza o Ministério Público vai atender bem, fazer uma parceria com vocês no sentido de procurar orientar e procurar ver os meios de comprovação. Quanto à questão da prova, infelizmente, a gente assiste o direito das pessoas como advogado. Eu acho que também o médico sofre isso, quando vê o paciente morrendo, porque o objetivo do profissional, seja médico, advogado, engenheiro, é ver a sua obra com sucesso, não é isso? Quando você vê o direito da parte se exaurindo, indo embora, é como você ter um médico e ver o paciente morrer, sem poder fazer nada. Então, infelizmente, é uma situação de impotência, uma situação constrangedora, negligente, porque infelizmente não se buscou a prova, a moça perdeu o emprego, dificuldades para recolocação, e o pior, esse cidadão continua lá fazendo esse tipo de coisa com o poder econômico dele. Então,
tudo de ruim, infelizmente. Mas só tem um caminho, a nossa luta. Só tem um caminho que é a nossa luta. E eu estou à disposição para colaborar com vocês nessa luta. Agora, gravações, podem ser feitas gravações, mas a gravação, quando não é autorizada pela outra parte, pode ser considerada ilícita. É um problema que vocês vão enfrentar, mas façam a gravação, pelo menos é um meio, né, de busca da verdade real. A lei fala das testemunhas, né? Eu não quero dar o jargão jurídico das testemunhas, mas para as senhoras, mas tudo bem, a testemunha é um problema dificílimo, porque quando você vai pedir uma testemunha hoje, ele diz, estou com o senhor. Chega no meu escritório, o cidadão diz, doutor, eu tenho 30 testemunhas, a rua toda está comigo. Isso aconteceu quinta-feira agora. A rua toda está comigo, muito bom. Agora eu queria fazer o seguinte, me dê o nome das pessoas, vou bater uma declaração para todo mundo assinar. Doutor, eu cheguei lá, o pessoal não estava, outro não quis, outro tem medo, não sei o quê. A rua toda estava com o senhor, ninguém quis assinar. Imagine chegar na frente do juiz, que o juiz e a outra parte, e o Ministério Público, ou qualquer parte, pode intimidar a testemunha, e é uma intimidação lícita, né, no sentido, entre aspas. Se o senhor estiver mentindo, o senhor irá ficar preso porque é falso testemunho. Fora a intimidação da outra parte, enfim, é um problema seríssimo que a gente enfrenta. Eu acho que eu trouxe aqui a realidade, não trouxe aqui ilusão. Mas só tem um caminho, porque a questão é uma questão só, é a dignidade da mulher trabalhadora. Só tem um caminho, a nossa luta constante, porque no fundo, a nossa luta vai, daqui a algum tempo, X tempo, fazer com que esse crime diminua. E a proposta da companheira é excelente. Lamento pelo caso, seu caso pessoal, mas só tem um caminho, continuar lutando, continuar conscientizando, continuar falando para os empregadores, continuar falando para os homens que eles vão sofrer isso, continuar dizendo pena, assédio sexual, artigo 216-A, Código Penal, detenção de 1 a 2 anos, cadeia. Essa linguagem eu acho que o homem infrator vai compreender bastante. Além disso, seguinte, dizer, olha, tem um detalhe, nós vamos colocar isso público. Lógico que você até não coloque, mas vamos colocar isso público. Aí ele é casado, ele tem medo. É uma forma de intimidação, de conscientização, de educação. Porque se não for isso, nós vamos continuar assistindo o caso do posto de gasolina, que só faz entristecer a todos nós nessa manhã. Muito obrigado.